consciência que estava optando por uma maneira de escrever, que poderia ser outra maneira. E esse estilo literário não é dado revelado, certo? Como também, por exemplo, o Apocalipse, né? Aquela maneira como ele escreve aquelas imagens lá, aquilo ali é estilo literário, e não é, portanto, dado revelado. Estilo literário, diga, você. Sim, exatamente. Através daquela ferramenta, a mensagem de salvação passa. Mas o autor tinha consciência de que aquilo ali era uma escolha dele, uma opção dele. Outra questão era a cultura, a categoria cultural. Então, por exemplo, na época dele, ele entendia que a Terra era o centro do universo, e não o Sol, como nós entendemos hoje. E ele era crente que a Terra, de fato, era o centro do universo, e que aquilo ali era uma verdade, né, para ele. Mas para nós, hoje a gente entende que aquilo ali é uma categoria cultural. Ou então, por exemplo, a transfusão de sangue, que o Antigo Testamento proíbe, né? Mas a gente percebe que aquilo ali é uma categoria cultural e não um dado revelado. E assim várias outras coisas que existem no texto sagrado. Que a gente tem, o estudioso ele tem que saber separar a mensagem que Deus quis transmitir para a nossa salvação, o gênero literário e a categoria cultural. Deu para fazer a diferença disso aqui, né? Agora vejam, isso é muito difícil, né? Então, nós padres temos 8 anos de seminário e temos o curso de Bíblia dentro do seminário, né? E ainda assim eu não sou apto para tratar com precisão dessas coisas. Eu me apoio em especialistas, vou à procura de livros, quando eu vou ter que preparar um sermão. Agora imagine uma pessoa que estudou 3 meses, ou praticamente não estudou, e que pega para interpretar a Bíblia. Veja que perigo corre, né? Porque essas questões que eu mostrei, de separar mensagem de salvação, de gênero literário e de categoria cultural. Uma pessoa que não estudou, não vai ter, até quem estudou mesmo tem que ter muito cuidado para esse discernimento, não é? Pois bem, depois, esses autores humanos, eles não receberam de Deus um pendrive, um CD-ROM, né, para instalar no computador e baixar a Sagrada Escritura. Eles foram inspirados, o Espírito Santo agia neles, eles interpretando a história, né, a história do povo, depois também meditando, rezando, eles então eram inspirados para escrever, para colocar, registrar por escrito aquele conteúdo. Tá bom? A inspiração se define como um influxo sobrenatural sobre o autor humano para escrever tudo aquilo que Deus quer. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Está lá na carta de São Timóteo e na carta de São Pedro, né? Toda a Escritura é inspirada. Tá certo? Toda. Mas qual é essa toda Escritura? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Essa questão dos livros que de fato são inspirados. Vamos avançar? Bom, aqui está mais ou menos uma imagem do Antigo Testamento. A Bíblia está dividida em capítulos, em 2 partes, Antigo e Novo Testamento, e depois em capítulos e em versículos. A divisão em capítulos foi feita por um cardeal, e a divisão em versículos foi feita por um frade, né? Em capítulos, a divisão foi em 1228, tá certo? E em versículos em 1528. Veja bem, o protestantismo começou quando? Em torno de 1500, né? Século XVI, de 500 e 1600. Então veja que a divisão da Bíblia em capítulos e em versículos acontece um pouco antes. Quem foi que fez esse trabalho? A igreja, né? A Bíblia, ela tem 73 livros, 1333 capítulos e 35.700 versículos. Quando a gente pega o texto sagrado, o número grande é o capítulo, o número pequeno é a indicação do versículo. Tá bom. Os maiores escritores da Bíblia, no Antigo Testamento, Moisés, Davi e Esdras, sendo que nem tudo que é atribuído a eles foram eles de fato que escreveram. Por exemplo, os Salmos. Se diz que os 150 Salmos foram escritos por Davi, mas não é certo, não é provável isso. Tá
certo? É atribuído a ele porque certamente alguns salmos ele chegou a compor. Né? E entrou para a história com essa fama de um homem, de um rei orante. Né? Oi. O senhor falou lá em versículo 14, alguma dúvida? Sim. Tem. Nós vamos ver, vamos ter uma partezinha, aí agora os próximos capítulos. Viu? Por exemplo, Moisés. Se diz que Moisés escreveu todo o Pentateuco, né? Quando na verdade talvez ele tenha escrito uma parte, não tudo. Ou como, por exemplo, Paulo, todas as cartas são atribuídas a ele, mas há quem diga que algumas talvez não tenham sido escritas por ele, por discípulos dele talvez. Agora é claro, não temos como demonstrar, como provar que essa tese de que não foi ele que escreveu, né? Mas apenas para que vocês tenham conhecimento. No Novo Testamento, os escritores mais importantes são os 4 evangelistas e depois o apóstolo Paulo. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro da Bíblia. Amém. Pronto, aí foi aqui que a gente parou. Pode passar para a gente introduzir 10 minutos, a gente consumiu, mas para a gente refrescar a memória, né? Nós vamos falar agora da unidade da Bíblia. Foi? Não, sim. Foi aqui que a gente falou da outra vez. Ou não? Um pouco mais. Então, vamos adiante. Então, apesar dos diversos livros, muitos autores humanos e da distância do tempo entre eles, há na Bíblia uma maravilhosa unidade. Essa unidade consiste. O Antigo Testamento é anunciado, nele é anunciado o Messias, o Filho de Deus, que devia vir e salvar a humanidade. No Novo Testamento é narrada a história e a doutrina do Salvador e de sua igreja nascente. Amém. O centro da Bíblia é Cristo, né? Porque o Antigo Testamento aponta para Cristo. E o Antigo Testamento anuncia o Messias que virá. O Novo Testamento mostra o Messias, né, que vem, que chega. Então, Cristo é o centro da Sagrada Escritura. Pode voltar até um pouquinho lá. Né? Então, é a partir dele que nós interpretamos toda a Sagrada Escritura. Tá certo? A partir de Cristo. Amém. Como a Bíblia chegou até nós? Antigamente, antes da invenção da imprensa, se escrevia em tijolos, papiros e pergaminhos. Amém. O papiro é tirado de uma planta, então ele é uma casca de uma árvore, né? Papiros. Cortando os filamentos do tronco, saía como que uma folha larga e comprida, que era enrolada e se podia escrever de um lado. Agora, como vocês veem, para economizar espaço, eles não separavam uma palavra da outra, né? Eram tudo ligado. E depois o hebraico também, para facilitar, ele retirava as vogais, né? Por exemplo, a palavra casa só teria C e S. Só as consoantes. As vogais, o hebraico não usa. Fica difícil para ler. Mas o som das vogais eles colocam quando vão ler. Certo? É como eles entendem como se dessem vida à palavra que é lida. É bonito isso, né? Quem lê dá vida, o som das vogais. E depois isso daqui também na liturgia católica cristã, né, isso aqui acontece. Quando vai se fazer uma leitura, o fato de fazer a leitura tem que ter a impostação da voz. Né? Bom, aí eu não sou especialista. Agora hoje, para facilitar, eles colocam embaixo das consoantes pontos. Os pontos é que vão dar o som das vogais. O hebraico moderno, tá certo? Mas o clássico mesmo não tinha. Provavelmente alguma vez deve ter acontecido essas dificuldades aí. Viu? Avante. O pergaminho era pele de animal, né, de ovelha, devidamente preparada e se escrevia nela. Chama-se assim porque esse método foi inventado na cidade de Pérgamo, antiga capital da Mídia. E se escrevia então com resina de plantas, né, ou da própria terra, eles preparavam essas tintas e usavam para escrever. A Igreja Católica, então, ela conservou e difundiu a Bíblia. Existiram no passado esses monges, chamados monges copistas, que eles viviam somente para reproduzir esses textos. Tá certo? Os antigos monges, antes da invenção da imprensa, transcreviam a Bíblia em milhares de cópias de pergaminhos.
seitas que ficam dizendo, não, mas a Bíblia, a Igreja Católica está errada, falsificou a Bíblia, né? Tem muitas essas ideias por aí. E antes do protestantismo, onde estava a Bíblia? De quem eles receberam a Bíblia? Então ela foi conservada exatamente através do catolicismo. E eu falei para vocês da última vez, aquele fenômeno lá de Qumran, né? E quando os judeus foram atacados no ano 70, então uma comunidade de monges, né, um estilo de vida monástica do judaísmo, eles sabiam que iam ser atacados, pegaram o que tinham dito na biblioteca, colocaram em potes de barro, guardaram, lacraram e colocaram em esconderijo, uma gruta fechada com barro. E esses potes ficaram escondidos 2000 anos. No século passado, foi que um pastor de ovelhas, brincando, atirando pedra na caverna, uma pedra atravessa, e ele percebe que tem esses potes lá, e retira, e tinha esses escritos antigos. Só que eram de madeira, né? O papiro. E depois o pergaminho, 2000 anos lá guardados, e quando ele pegava, se esfarelava. Mas alguma coisa foi conservada. E uma preciosidade é o livro, mais ou menos, do profeta Isaías, foi inteiro recuperado. E 2000 anos depois a gente percebe que o texto que a igreja nos faz ler é o mesmo que estava lá no ano 70. Está vendo? Então a Bíblia foi conservada. Claro, aconteceram dificuldades. Como eu falei, o monge estava lá escrevendo, passou o dia todo escrevendo, estava quente, deu um cochilo, pulou uma linha. E faltou aquela linha naquela cópia que ele fez. Né? E aquela cópia continuou sendo reproduzida, faltando uma linha. Uma ideia, um exemplo. Né? Depois, hoje na igreja, existe uma ciência chamada exegese histórico-crítica, que vai analisar trecho por trecho para encontrar o texto mais antigo reconstruído. Então aí são especialistas dentro da igreja que estudam somente para isso. É um dos cursos dentro da igreja mais difíceis que nós temos, é isso, o curso de exegese bíblica. Entendeu? Exatamente. Ok? Vamos adiante. Assim a Bíblia chegou até nós intacta, completa, sem adulteração. As cópias mais antigas encontram na Biblioteca do Vaticano e no Museu Britânico. Isto fique bem claro, seja declarado abertamente. A Bíblia é a palavra de Deus e chegou até nós única e exclusivamente por meio da Igreja Católica, que conservou. Né? Claro, houve uma época em que o povo não tinha, e a igreja também não trabalhava, não tinha o interesse de colocar o texto na mão do povo, por dois motivos. Primeiro, que era muito caro, porque antes da imprensa, como a gente sabe, as cópias eram feitas em papiros e pergaminho, que era um material caro, e até mesmo depois da invenção da imprensa. Até hoje o livro é muito caro. Né? Então, esse foi um fator. E o outro fator também é o risco de falsa interpretação. Hoje, graças a Deus, é verdade, é um bem, a Bíblia está na mão de quem desejar, porém, como vocês veem, há uma manipulação excessiva do texto sagrado. Né? Para vocês, não sei se eu citei esse exemplo. Alguém trouxe a Bíblia hoje? Aqui tem uma. Eu acho que eu citei isso da outra vez, aquela questão de que você pode pegar um texto da Bíblia e dizer que Deus não existe. Eu disse isso, né? Salmo 14. Não, agora eu já citei o exemplo. Salmo 14, o texto lá tem, Deus não existe. Né? Agora, quando você vai olhar o texto diz assim, dizem os insensatos em seu coração, Deus não existe. Não é a Bíblia que está dizendo que Deus não existe. Ela está dizendo que os insensatos, eles dizem que Deus não existe. Mas você pode pegar só aquela frase, Deus não existe, e instrumentalizar, manipular. Tá certo? E isso traz sérios problemas. Né? A Bíblia católica é a Bíblia completa. Toda a palavra de Deus, autêntica, conservada, guardada e defendida com o maior cuidado e respeito. É a palavra de Deus, né, que ficou registrada, que Deus nos falou, e portanto a gente deve conservá-la bem e respeitá-la. Né? A Bíblia protestante é a Bíblia católica incompleta. Né? Falta
cortando trechos. Vamos adiante para a gente ver isso daí. Então, de fato, Martinho Lutero, que era um padre, que na fotografia dele era um padre, né, agostiniano, certo? Depois abandonou, né, o sacerdócio e iniciou o protestantismo, certo? E ele aceitou os livros da Bíblia como inspirados, porém somente aqueles que interessavam ao que ele queria fazer, tá certo? E fez uma tradução da Bíblia em alemão, e essa é a Bíblia chamada Bíblia Protestante, que é uma edição incompleta, tá certo? Em todo caso, os protestantes, sem saber, aceitam a autoridade da igreja em relação à Bíblia, porque quem trouxe a Bíblia até nós foi a Igreja Católica. E quem definiu o número de livros da Bíblia? A Igreja Católica. Então os protestantes, mesmo rejeitando uma parte dos livros, mas aceita a Bíblia que foi transmitida pela Igreja Católica. Né? Vamos adiante, diga lá. Oi? 13. Em algumas edições é o Salmo 14, é porque varia da edição grega ou latina. Né? A tradução. Você vai lembrar. Esse texto dos livros da Bíblia, sim, vamos ver isso agora. Porque Martinho Lutero ele não aceita todos os textos. Tá bom. Então, depois da morte do último apóstolo, até o ano 381, quando aconteceu o Concílio de Constantinopla, havia muitos livros adulterados que passavam como se fossem inspirados, mas não eram. Foi o Papa Damaso, em 381, assistido pelo Divino Espírito Santo, que definiu os livros inspirados no Novo Testamento. Não só o que nós conhecemos, que os livros inspirados são só os que nós conhecemos e aceitamos, né? Do Novo Testamento. E os protestantes aceitam o Novo Testamento. O número de livros do Novo Testamento deles, a edição deles é igual ao nosso. Tá certo? Agora, como foi que a igreja... Porque a igreja definiu os livros da Bíblia solenemente no Concílio de Trento. Tá certo? Lá no século XVI. Foi quando a igreja definiu. Os livros da Bíblia são todos esses, então em 73, e somente estes. Mas antes dessa definição, porque foi em polêmica com o protestantismo que a igreja fez essa definição. E Lutero tinha rejeitado, né, alguns livros. Então antes, como era? Porque para a igreja fazer essa definição, ela se apoiou no uso da igreja, sobretudo na liturgia. Então a igreja percebe que dos apóstolos até lá, Concílio de Trento, e até hoje, na liturgia são usados os 73 livros que a igreja reconhece como inspirados. Tá certo? Agora, claro, existem outros livros chamados apócrifos, né? Então tem apócrifo de Maria Madalena, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Judas, Evangelho de Barnabé, Evangelho de Pedro, e a igreja nunca aceitou como inspirados. Tá certo? Agora existiam, e aí o Papa teve que tomar uma posição, né? Definiu os livros do Novo Testamento, e os protestantes aceitam os livros do Novo Testamento como a igreja definiu. Oi? Mas tem algo que é errado, Os apócrifos, sim, eles são muito fantasiosos. Então, tem descrições assim, com muita fantasia, tá certo? Outros são heréticos, né, que negam, por exemplo, que Jesus Cristo seja o Filho de Deus. São coisas assim, diga lá. São atribuídos a eles. Oi. A questão da decisão de Lutero. Sim, nós vamos tocar nessa questão aí. Mas apenas para mostrar que o critério que a igreja no Concílio de Trento usou para definir o número de livros foi o uso, viu? Dentro da liturgia, sobretudo. Né? Aí esses outros livros a igreja rejeita, não aceita como inspirados, exatamente porque eles têm muita fantasia, enquanto que esses que a igreja assume, apesar dessas questões de categoria cultural, como eu coloquei, né? O gênero literário,
mais a isso. Já reconhece que ali existe a mensagem de salvação. Viu? Avante. Então, aqui tem uma pergunta. Qual o assunto central de toda a Bíblia? Cristo. Ele é o centro. Ele é a palavra de Deus. Por isso que na missa, quando a gente faz uma leitura, a gente diz no final: palavra do Senhor. A gente nunca deve dizer palavras. Não tem lá no texto do lecionário palavras do Senhor. Diz palavra. Porque Deus só tem uma palavra, que é o seu Filho. Ele é o verbo de Deus. Né? Ele é o Logos de Deus. Tá certo? Logos é o verbo, ou palavra é a mesma coisa. São só significados. Então Cristo é o centro de toda a Bíblia. E como chegou e por quem chegou até nós a Bíblia? Pela igreja, pela obra da igreja. Né? Vamos adiante. Pronto, antes de entrar nessa questão aí, volta lá. A questão do sínodo de Jânio. Foi? Cheguei até aqui, foi? Pronto. Muito bem. Veja só. Então, lá na antiguidade, então, os judeus, avança um pouquinho aí, depois a gente volta para esse slide. Avança mais, para frente, viu? Não, está retornando, você está retornando. É na outra direção, né? Pode avançar até encontrar um mapa aqui. Aí, esse daí. Pronto. Aqui está a Terra Santa, né? Israel. Veja aqui, Jerusalém está aqui, ó. Jerusalém, pertinho de Jerusalém está Belém. Nazaré está aqui, ó. Aqui está o lago de Genezaré, né? Ou Tiberíades, ou chamado também Mar da Galileia. Eles chamam de mar, mas na verdade é um lago, né? Muito grande, imenso. Aqui está o Rio Jordão e aqui está o Mar Morto. Tá certo? Essa aqui é a região de Israel. Aqui está o Egito, né? Pois bem, então, os judeus que viviam aqui em Israel, eles usavam o texto bíblico em hebraico, no Antigo Testamento. Tá certo? Houve um período em que alguns judeus saíram daqui de Israel e foram para cá, para o Egito, se estabeleceram aqui. Aqui no Egito não se falava o hebraico, mas se falava o grego. Ok? Então, os filhos que iam, né, nascendo, os filhos dos judeus, falavam mais o grego do que o hebraico. Os judeus tentavam conservar o idioma, mas eles, mesmo dentro de casa, se falavam ainda o hebraico, ou na sinagoga, mas no dia a dia, na escola, na rua, eles falavam o grego. Resultado, os judeus tiveram a ideia de traduzir a Bíblia hebraica, os livros sagrados, para o grego. Sendo que os judeus não tinham um número de livros sagrados no Antigo Testamento. Então eles tinham vários livros, os escritos dos rabinos, está certo? Pois bem, depois se percebeu que aqui no Egito, com as traduções que foram feitas, apareceram mais livros do que aqui. Os 7 livros que os protestantes rejeitaram foram surgidos aqui, né? Na edição grega, na tradução do hebraico para o grego, aqui no Egito, de repente apareceram esses 7 livros. Mas como os judeus não tinham um cânon, uma relação dos livros sagrados, não havia problema. Continuaram usando. Quando os cristãos começaram a pregar Cristo, anunciar Cristo, e usavam o Antigo Testamento, né? Aí os judeus inventaram de estabelecer um número de livros que eram os livros sagrados, tá certo? E quando fizeram isso, para se diferenciar dos cristãos, eles preferiram ficar com os livros que eram usados em Israel, em hebraico. E aí os 7 livros da Bíblia. Então, os judeus
não aceitaram os livros que apareceram aqui no mundo grego. Mas isso eles só fizeram porque estavam em polêmica com os cristãos. Ok? Quando eles fizeram isso, os cristãos já usavam os 46 livros, inclusive em sede. Deu para entender isso aqui, né? Quando Lutero entrou polêmica com a igreja, né, foi estabelecer isso daí, ele se baseia exatamente nessa questão lá do início do cristianismo. E aí, Lutero faz opção pela Bíblia usada pelos judeus de Israel, a edição hebraica. E não aceita a edição grega, a tradução que foi feita para o grego, não aceita esses 7 livros a mais. Lutero. Mas por que a Igreja Católica manteve esses 7 livros? Porque dos apóstolos até hoje a Igreja sempre usou na liturgia. Então, se os primeiros cristãos usavam, se os apóstolos usavam, por que nós vamos retirar? Entenderam? Qual o motivo que faz com que a Igreja permaneça com os 7 livros a mais? E por que Lutero rejeitou? Em polêmica com a Igreja Católica, ele assume a Bíblia que era usada em Israel com os 7 livros a menos. O que apareceu em 7 livros a mais? Olha, aqui você pega um ponto que eu não tenho a precisão, viu? Porque houve na antiguidade essa passagem deles para cá. Você vê já quando José do Egito, José vai para o Egito, né? Então já há, depois os judeus se estabelecem aqui, então lá aquela período da escravidão, lá com o faraó, você vê já a presença de judeus aqui, tá certo? Agora, as chamadas diásporas, que foram as saídas deles para cá, eu não tenho com precisão. Isso antes de Cristo, certamente, viu? Pois não? Então, os judeus não foram. Foi em polêmica com o cristianismo. Sendo que os judeus que se estabeleceram aqui no Egito, chamados judeus da diáspora, eles aceitaram e usaram esses livros. Porque apareceu, de repente, no processo de tradução, Os judeus usam esses 7 livros completos hoje, da tradução grega. Os judeus aceitam. os judeus de hoje, aceitam sim, isso aí não tem informação não. Isso aí não tem informação não. Viu? É provável que os judeus ortodoxos eles fiquem com a tradução, aquela versão lá, hebraica. Viu? Agora os judeus liberais, eles têm provável que eles usem também o livro. Então, os patriarcas. Os judeus antigos, exatamente. E os ortodoxos, né? Devem ficar com o provável. Isso aí não tem o conhecimento suficiente. Foi aí também que surgiu aquela polêmica de Jeová. Na questão da tradução, Sim, foi aí. não. Quando surge propriamente, eu não sei. Não tenho precisão também de informação. Mas essa questão de Jeová é erro de tradução. Porque, como eu disse, o hebraico não tem o som de vogais. Ele tem o som, mas não escreve os caracteres. Os caracteres eles são colocados. Para identificar o som de vogal, como eu disse, eles colocam pontinhos embaixo das consoantes. E aí veja que essa passagem, quando você lê, pronuncia, acrescentando os pontinhos do som da vogal, aí é provável que deu esse problema lá de Yahvé e Jeová. Sim, tem uma seita que defende essa tese. Sim. Que na verdade a pronúncia correta é Yahvé, sendo que os judeus eles não ousam pronunciar o nome de Deus. Né? Eles substituem o nome por uma expressão, né? Tem um nomezinho que chama. E o título lá para a expressão Kyrios, Senhor, ou Adonai. Né? Agora, essa parte de substituir o nome de Deus por um nome comum, chamam de antonomasia, né? Não ousam chamar o nome próprio e colocam o nome comum. Como, por exemplo, Edson Arantes do Nascimento. Quem é? Pelé. O nome próprio, Edson Arantes do Nascimento. O nome comum, Pelé.
Né? Em relação ao nome de Deus, os judeus não chamam pelo nome próprio, mas usam o nome comum. Senhor, Adonai. Viu? Pronto, deu para entender mais ou menos isso aqui? Pode não, vai lá. Nós, católicos, queremos conservar a questão de não chamar o nome de Deus. Olha, na liturgia, o Vaticano pediu recentemente que não pronunciássemos o nome de Deus. Viu? Yahvé, exatamente. Porque a pronúncia correta é essa. Jeová é erro de tradução. Viu? Então, o Vaticano pediu que não usássemos o nome, não pronunciássemos. E no lugar colocássemos Kyrios, Senhor. Qual o motivo disso? Por quê? Porque tem alguns cantos, né? A gente usava Javé, o Deus dos pobres, né? Tinha alguns cantos assim. Oi? Exatamente. Mas qual o motivo? Porque veja só, você não pode se referir a Jesus Cristo com o nome Yahvé. Né? Yahvé seria o nome do Pai. Tá certo? Então, chamar Deus Pai de Yahvé e não chamar Jesus Cristo de Yahvé. Então daria uma diferença. Enquanto que a gente diz que há uma unidade entre o Pai e o Filho, eles são consubstanciais, a mesma natureza. E por isso o nome melhor seria Senhor, Kyrios, porque com o apelativo Kyrios você pode se referir ao Pai e ao Filho. E o Kyrios permite que você manifestar nessa profissão de fé na comum divindade do Pai e do Filho. Deu para entender isso aqui? Quando se você pronuncia Yahvé, você não pode se referir ao Filho com essa expressão e, portanto, cria uma certa dificuldade desse reconhecimento da consubstancialidade. Esse é um fator. O outro fator é porque a teologia da libertação ela usou muito o apelativo Yahvé num sentido político. Certo? E para retirar esse sentido político, que não é uma atribuição, então se prefere colocar o Kyrios, o Senhor. Esse seria um outro motivo. Viu? Então, quando a gente lê a Bíblia, está lá, a Bíblia de Jerusalém, a palavra Yahvé pode-se pronunciar Senhor. Né? A igreja não determinou, mas seguindo a recomendação para a liturgia, pode-se usar também quando a gente faz uma leitura. Pois não? Senhor e Yahvé. Ok. Vamos voltar então lá? Pronto, foi aí, né? Como saber se uma Bíblia é católica ou não? Então, a Bíblia católica contém todos os livros inspirados por Deus, que são 73, 46 do Antigo e 27 do Novo Testamento. A Bíblia protestante, ela possui no Antigo Testamento somente 66. Né? Perdão, possui 66 livros da Bíblia inteira, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. O Novo Testamento é o mesmo para católicos e protestantes, o mesmo número de livros. O Antigo Testamento é onde está a diferença, né? São 7 livros a menos. Então são esses os livros: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. E também alguns capítulos 10 e 16 do livro de Esther e o capítulo 3, 13 e 14 do livro de Daniel. Certo? Aquela questão lá dos salmos, aquela diferença que o Senhor, né, quem fala, alguns bíblias, Salmo 13, outro é Salmo 14, é por conta dessas duas traduções, a versão hebraica e a versão grega. Viu? Aí, quando São Jerônimo foi trabalhar ali, ele fez uma confusãozinha, ele gera essa dificuldade. Viu? Aí, normalmente, eles colocam dois números, o maior e o menor, né? Esses números querem dizer a tradução da Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica, o salmo é esse número. Na Bíblia grega, o salmo é esse aqui. O número é esse. Viu? Geralmente está em parênteses é o hebraico. Normalmente é o hebraico que está em parênteses, né? Ok, vamos adiante. É interessante que tem um trecho da Bíblia que diz assim: todos os livros, a gente viu, né? Todos os livros são inspirados. Certo? Mas a Bíblia não diz quais são esses todos. Diz somente todos os livros. E quem foi que determinou quais são os livros inspirados? Porque não há nenhuma página da Bíblia que diga
os livros da Bíblia são esses. Somente isso. Todos os livros são inspirados. E quem estabeleceu quais são esses livros foi a igreja. Né? Foi a igreja que estabeleceu quais são. Porque o texto que diz todos os livros são inspirados não está dizendo se são só aqueles 66 ou se são os 73. Ok? Então a Bíblia Católica apresenta na primeira página a palavra imprimatur. Acho que vocês já encontraram, né? Essa expressão do latim se traduz por imprima-se. É porque depois que uma tradução é feita, ela é submetida à autoridade de um bispo. E o bispo, então, autoriza a impressão ou não. Então, a expressão imprimatur, ela indica que um bispo, o sucessor dos apóstolos, deu autoridade, assim, reconheceu aquele texto. Tá certo? Então, ali é uma garantia absoluta de que se trata da palavra de Deus autêntica e sem nenhuma alteração. Nós sabemos, os bispos, os legítimos, né? Aqueles que estão em comunhão de fé com o Papa, eles são sucessores dos apóstolos. A sucessão apostólica só existe na Igreja Católica. Né? Isso é uma agressão ao ouvido, viu? Bispa. Na língua portuguesa isso não existe não. Oi? Dependendo de não ter o técnico, tem pessoas que não gostam de ler, pegar a palavra A tradução dos protestantes. porque essa tradução Eu não recomendo que usem a tradução de editoras protestantes, porque existem, às vezes, imprecisões de tradução. Tá certo? É diferente quando você usa a expressão, por exemplo, igreja, e é quando você usa a expressão congregação. E às vezes aparecem essas, né? Uma outra palavra, e até mesmo as edições católicas, viu? Não é que todas sejam assim, excelentes como traduções. Existem traduções que eu não recomendaria. Certo? Tem essa tradução, edição pastoral, né? Bom, essa edição pastoral ela é viciada. Ela é um tanto ideologizada em algumas expressões que utiliza. Algumas expressões são muito de tom político. Deve ter. Infelizmente. A Ave Maria é razoável. Né? Sim, a edição em português que eu mais recomendaria seria a de Jerusalém. Tá certo? Mas também ela é difícil você encontrar uma que seja 100%. A 100% é a grega mesmo. Se quiserem, podem ir para lá. Não deixa o grego. Né? Mas a tradução, lá no italiano tem uma expressão, uma frase muito curiosa. Que tem a palavra tradure e tradire. Tradure é traduzir. Tradire é trair. Então eles dizem, toda tradução é uma traição. Tradure é tradire. Quer dizer, traduzir é trair. Porque quando você traduz, você acaba perdendo, né, no valor, na riqueza do texto original. Então, melhor mesmo é ler o texto original. Veja lá. Sim. Né? Eu não observei esse detalhe bom. Mas existem essas imprecisões. A Ave Maria mesmo tem um texto de Jeremias, se não me engano, que diz assim: maldito o homem que confia. O texto está dizendo assim lá. Mas o texto original não diz isso não. A Ave Maria tem: maldito o homem que confia em outro homem. E às vezes a pessoa, quando fica decepcionada com outra pessoa, ele diz: bem que a Bíblia diz, maldito o homem que confia em outro homem. E a Bíblia não está dizendo isso não. O texto original diz: maldito o homem que confia no homem. Ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo, que não confia em Deus, que é soberbo, né? Que não tem confiança em Deus, que não apoia a sua vida em Deus. É isso que está dizendo. Não é maldito o homem que confia em outro homem. Né? E a Ave Maria tem essa tradução precisa. Oi. questão da confiança.
Não, mas a Bíblia não está mandando desconfiar de ninguém, não. Eu não sei se quer o texto sagrado da mensagem de salvação. Essa não. Viu? Então, existe a tradução para português e inglês do grego. Existe a tradução do grego para português. não. A de Jerusalém é a mais, como eu disse, a mais elaborada. Tá certo? É. Viu? É a mais próxima do texto original, a de Jerusalém. Mas ainda existem prejuízos. Tá certo? Não convém aqui entrar, porque a gente vai. Então, eu também não sou especialista em Sagrada Escritura. Você já viu a Maria Nova? Não, veja lá. É. Eu soube de uma tradução aí que pronto, empobrece muito o texto, é verdade. Mas também para o uso mesmo de oração, porque o texto é mais próximo do texto original. Oi. Dentro da nossa questão, então, que a Igreja Católica escolheu o que é consagrado, a Sim. inspirado. Sim. A gente pode defender que a Igreja não é. Sim, nesse ponto, sem dúvida nenhuma. Viu? Sem dúvida nenhuma. A igreja aqui foi o magistério da igreja que definiu. Então, ali não há erro. Então, tem uma definição certa. Os livros inspirados são esses. Esse é o cânon. Nós vamos ver um pouco mais adiante. É o cânon, a relação dos livros sagrados. Inspirados. Somente estes, de todos estes. Infalivelmente. Oi? A igreja é assistida, né, para fazer isso. Ah, sim, o uso dos apóstolos, são inspirados. Sim, sim. Não, veja só. Aqui a gente já, em outros momentos, a gente disse. Inspiração só houve no tempo dos apóstolos. Só os apóstolos foram inspirados. No tempo da revelação. Não somente os apóstolos, mas o povo da Sagrada Escritura. De Abraão, né? De 1850 a.C. até o ano 100 depois de Cristo, ali há a inspiração do Espírito Santo. Depois não há mais inspiração. Há somente a assistência do Espírito Santo. Em todo caso, o Espírito Santo assiste infalivelmente à igreja. O Papa e os bispos em comunhão de fé com o Papa. Isso pode ser hein? Exatamente. São atos infalíveis. Depois, então é apoiado nessa infalibilidade que a igreja, então, define o número de livros. Sim. Mas tem critérios. Veja que o critério que elas usaram foi o uso da liturgia, na liturgia da igreja, dos apóstolos até o Concílio de Trento, até hoje, né? Os livros são usados. Então, pelo fato de os apóstolos e os primeiros cristãos, dentro do período da inspiração bíblica, terem usado, então a igreja não cessou de usar e reconhece que são livros inspirados. Entendeu? Pois bem, vamos adiante. Aquelas Bíblias que não têm na primeira página essa palavra imprimato ou imprima-se, não são Bíblias católicas e por isso não podemos dizer que sejam palavras de Deus completa e autêntica. Amém. Isso aqui eu já expliquei. Como ler a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, né? Então nós devemos ter todo o respeito para com ela, né? Então, a leitura da Bíblia exige respeito, humildade e prudência. Então nós devemos nos aproximar da Bíblia dessa maneira, com respeito, humildade e prudência. O respeito, porque ela é a palavra de Deus, é palavra santa, e as coisas santas devem ser tratadas com maior respeito. Então seria trágico você entrar numa casa e na estante está lá a Bíblia, enfeitando a estante, ao lado da Bíblia uma garrafa de 51. Tem lugares assim, né? Usar a Bíblia dessa maneira. Então devemos ter um cuidado, é um livro sagrado. Mesmo sabendo que na Igreja Católica a autoridade não está na Bíblia. Na Igreja Católica a autoridade está na ordem. Certo? Na ordem. Então, veja que Nosso Senhor diz ao apóstolo Pedro, né?
darei as chaves. O que você ligar aqui na terra será ligado no céu, o que você desligar aqui na terra será desligado no céu. E depois ele diz também, os pecados daqueles que vocês perdoarem, né? Pois bem, então a autoridade está nessa hierarquia constituída por Cristo. Certo? Só que essa hierarquia não está acima da Bíblia. Ela existe para servir a palavra de Deus e para nos ajudar então a interpretar, porque a Bíblia sozinha ela não se defende de manipulação. Então, como a gente vê, pessoas aí fora dessas seitas que pegam o texto bíblico e interpretam como querem e causam danos terríveis a muitas pessoas. Então, nosso Senhor, pensando nisso, ele deixa a ordem, o sacramento, né? A hierarquia dentro da igreja. A autoridade está na ordem, porém, a ordem não está acima da palavra de Deus. Ela é serva da palavra de Deus. Ela tem a função de guardar, de conservar, de interpretar e de ensinar. Mas não de mudar, de alterar. Então imagine, por exemplo, Nosso Senhor celebrou a missa com vinho, né, de uva e pão, de trigo, sem fermento e sem sal. Mas imagino que dentro da cabeça do Papa ou dos bispos, jamais eles farão isso. Não, aqui no Nordeste é mais comum na mesa do nordestino cuscuz e café. Por que a gente não celebra a missa com cuscuz e café? Né? Jamais, apenas para dar uma ideia de que a hierarquia, a ordem, jamais pode alterar o dado revelado. A ordem existe para servir ao dado revelado, mesmo se a autoridade está na ordem e não na Bíblia. Deu para entender isso aqui? Porque o protestantismo fica somente com a Bíblia, né? A autoridade está na Bíblia, Só vale o que está na Bíblia. E para nós não. Ok? Nós vamos explorar isso um pouco mais adiante também. Então devemos nos aproximar da Bíblia com respeito. É a palavra de Deus. Então vamos usar uma imagem também para ajudar um pouco mais aqui. Imagine um texto da Bíblia que já está bem estragado, né? Já se estragou, não dá mais para ler. O que fazer? Jogar no lixo? Não. Tem que ter um respeito ali. Também não se deve guardar. Pode se queimar, né? E depois colocar as cinzas numa planta, alguma coisa assim. Com respeito. Dizem que São Francisco recolhia, né? Se encontrasse algum texto da Bíblia, São Francisco de Assis, ele recolhia, para não deixar jogado assim. Então, com respeito, depois com humildade, não pretendendo poder entender tudo o que existe na Bíblia. Né? Achar que nós entendemos tudo o que está lá é se colocar contra a Bíblia desde o início. São Pedro, na segunda carta, diz assim: na Bíblia há alguma coisa difícil de compreender que as pessoas pouco instruídas ou pouco firmes deturpam, como fazem também com as outras escrituras para a sua própria ruína. Veja, o próprio Pedro, dentro da Bíblia, está dizendo que na Bíblia existem textos que são difíceis de compreender. Então, ninguém pode pegar a Bíblia para dizer: eu sei tudo o que tem aqui e a minha interpretação é a interpretação certa. Né? Quando o leitor encontra algo na Bíblia que não compreende, deve pedir explicações a quem pode explicar, o padre ou então algumas revistas especializadas. Porque, para nós, a Bíblia deve ser interpretada segundo a fé da igreja e não livremente. Ninguém pode interpretar a Bíblia livremente. É exatamente porque começaram a interpretar livremente que a gente vê esse mundo de seitas que tem ali, essa quantidade de erros e de heresias que estão por aí. Segundo a fé da igreja. Seria apoiada pelo catecismo. O catecismo, os padres da igreja, aqueles santos teólogos lá nos primeiros séculos, tá certo? E o ensinamento do magistério. Então, quando eu abro a Bíblia para ler, eu devo tentar compreender, buscar entender como é que a igreja interpreta aquela expressão. Tá certo? Então, apoiado na fé da igreja, eu interpreto a Sagrada
e não livremente. Viu? Existem revistas, existem livros. Eu mesmo, para preparar uma homilia, tenho que recorrer a esse material. Eu gosto muito dos textos dos padres da igreja. Então você vai à livraria católica, você encontra lá São João Crisóstomo, São Basílio, né? Clemente e vários outros que têm comentários aos livros da Sagrada Escritura. É muito interessante. Uma riqueza impressionante. Foi? Esses que eu citei, São João Crisóstomo, São Basílio, são uma coisa muito forte. Obrigado. Sim. Sim. Exatamente pelo fato de que aquele texto é colocado num livro litúrgico, então ali é um texto de autoridade. E ali também apoiar-se naqueles textos também, como eu disse, né? Interpretar a segunda fé da igreja. Vamos ao próximo. É humildade, né? Não. Ele já disse. O próximo é prudência. Nunca apegar-se a uma só frase sem conhecer o texto todo e o contexto. Por exemplo, tem gente por aí que fica dizendo, é proibido adorar a imagem. A Bíblia proíbe adorar a imagem. Está lá no livro do Êxodo, no capítulo 20. O texto diz de fato, né? Não adorar, não se prostrar diante de ídolos para adorar, nem o que está no céu, nem o que está na terra. Né? Aí o pessoal pega esse texto e fica, não pode adorar a imagem, não pode, católico é idólatra. Mas se você pula do capítulo 20 para o capítulo 25 do Êxodo, quer dizer, 5 capítulos depois, Deus manda fazer imagem de anjo para colocar em cima da Arca da Aliança. Tem? Os querubins, né? O livro dos números, aquela serpente que é colocada. Exatamente. Então, é o mesmo Deus que está falando, são dois deuses diferentes, Deus mudou de ideia. Não, o problema aqui é que a pessoa fica num texto só. É fundamentalista. A Bíblia deve ser interpretada na totalidade. Exatamente. Fazer ídolos. E depois, quando nós vamos ter uma parte aí que a gente vai falar sobre as imagens. Mas quando nós fazemos uma imagem e rezamos, não significa que estejamos adorando. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Né? Então, nunca ficar num texto somente. É preciso isolar, é preciso inserir o texto em toda a Sagrada Escritura. Então, se a gente pega, por exemplo, Isaac, que sobe a montanha carregando a lenha para ser sacrificado em cima da montanha pelo pai Abraão. A gente tem que olhar o texto lá, quando aconteceu, depois aquele texto aplicado a Cristo e aquele texto aplicado a mim. Esse é o modelo de Sagrada Escritura. E quando a gente relaciona o texto com o mistério de Cristo, o mistério de Cristo ilumina aquele texto, dá o sentido. Então a Bíblia deve ser contemplada na sua totalidade. Né? Nunca arriscar interpretações pessoais sobre pontos doutrinários. E é São Pedro que diz, nenhuma profecia é interpretação pessoal. A imprudência de muitos ao ler a Bíblia levou a grandes heresias. Né? Conclusão. Há muitos que pensam conhecer a Bíblia porque decoraram alguns versículos e ficam papadeando essas palavras, dando a impressão de que são doutores em Sagrada Escritura. Esse é o modo mais desrespeitoso de conhecer a Bíblia. O verdadeiro conhecimento da Bíblia se adquire aos poucos, lendo, né, meditando, refletindo e com humildade. Como é? Ruminando. Exatamente. E com humildade, porque o próprio texto sagrado vai dizer, Deus revela os seus segredos aos humildes e retira os seus segredos dos soberbos. Né? Tem mais alguma outra parte da conclusão? A Bíblia é um livro da vida, nela cada um encontra a sua história, o que deve fazer, como proceder, como deve amar a Deus, princípio e fim de todas as coisas, e como pode se salvar. Né? Qual é a diferença entre a Bíblia católica e a protestante? Primeira coisa,
falta o reconhecimento de uma autoridade apostólica, né? De um bispo. E depois, quantos livros há menos? 7 livros. Em qual parte da Bíblia? No Novo ou no Antigo Testamento? No Antigo Testamento. E de que modo nós devemos ler e meditar a Bíblia? Em confidência. E depois dentro da fé da igreja. Nunca fora da fé da igreja. Tá bom? Entender o literário, ao Apocalipse. Sim. ele fala muitas divisões, ele insiste muito em visões. Essas visões são revelações, uma revelação. Sim, possivelmente. Essas visões aí, É. nós queríamos dizer, códigos de Não, certamente ele deve ter tido experiências místicas e depois tentou traduzir, né, colocar aquilo ali como ensinamento para a igreja a partir daquelas imagens. Porque na época de João, no texto do Apocalipse, havia uma perseguição ferrenha à igreja e a igreja tinha que se esconder. Então, se ele usasse uma linguagem clara, direta, ia colocar em risco as comunidades. Aí ele usa uma linguagem metafórica, simbólica. E por isso, por exemplo, quando ele pega o número da besta, aquela que persegue a igreja, é 666. Né? Aí queria que entender o que era que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que ele era romano naquela época, estava perseguindo, porque na Cabala, se não me engano, né? O nome do imperador Nero dá esse número. Esse detalhe também, né? Bom, é muito interessante, certamente, né? Para mim, certamente para vocês. Agora, o que vocês devem perceber também que não é minha especialidade sagrada escritura. Em todo caso, essas informações eu acredito que ajudam muito a gente a esclarecer mais. Não, porque não é um curso de Sagrada Escritura. Eu só vou pegar esses pontos que os católicos, né, e que aqueles que às vezes abandonaram a fé católica, pegar e dizer, mostrar que ali havia uma falsa interpretação dessas questões. Essa é a intenção. Mas não é um estudo de Sagrada Escritura, não. Foi Interessante aqui, fazer uma pergunta para um doutor em Sagrada Escritura. certo. Já conversa com o filho meu? Não. Meu filho nem estuda, eu sou obrigado a saber. Por incrível que pareça. Ele disse, provavelmente, na Sagrada Escritura, eu sou obrigado a saber. É o que Fulton Sheen dizia. O simples sabe que não sabe. E o sábio sabe que não sabe tudo. E aquele que diz que sabe tudo